Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo vamos mostrar aqui como é que você pode instalar corretamente a sua memória RAM no seu computador, tá? A gente vai fazer aqui, pessoal, essa demonstração com a placa-mãe em bancada, que é o que normalmente a gente faz, né? Mas muitas das vezes você já está com o seu PC montado e aí você vai ter que fazer isso aí dentro do gabinete. Então qual que seria a melhor orientação, né? Desliga tudo, deita o gabinete em uma superfície plana para que você possa poder manusear as coisas ali da melhor maneira possível, tá? Então é isso, pessoal. Lembrando que depois de mostrar como que fica essa questão de instalar as memórias, eu vou jogar uma captura de tela para vocês mostrando o que a gente teria que fazer na BIOS da placa-mãe para que a memória funcione direito. E também, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de problemas que vocês podem ter dependendo do que vocês escolheram de memória, de como vocês instalaram, do que peças vocês combinaram, tá? Então assiste esse vídeo até o fim, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com aquele seu amigo aí que você ainda não sabe se ele manja dos paranauezinhos por aqui sobre memória, tá bom? Turma, antes da gente continuar esse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre antivírus. Vamos conversar um pouquinho sobre essa proteção auxiliar extremamente importante. Galera, um tempão atrás, eu sempre fui aquele tipo de usuário que assim, o Windows Defender estava ok, meu antivírus era eu mesmo, ou seja, não clicava em coisas erradas. Só que hoje em dia tá muito complicado, às vezes não é exatamente um clique errado, às vezes é acessar um site errado que você realmente nem imagina. Porque quando a gente fala clique errado, de repente você recebe um e-mail, você não vai abrir aquele PDF, você não vai abrir aquele arquivo do Word. Mas hoje em dia tem site que você acessa que já, sei lá, instala um script no seu computador, que captura suas senhas salvas em navegador. Então, assim, existem muitas coisas, muitas maneiras de você sofrer um ataque aí com malware, com tantas outras coisas e proteção antivírus está sendo necessária. Por que isso avançou tanto? Principalmente por conta da pandemia. Muita gente em casa procurando o que fazer, jeitinhos de dar golpe e infectar o computador dos outros, roubo de dados e por aí vai, tá? E é por isso que eu quero mostrar para vocês o seguinte, a melhor solução que a gente tem hoje é a Kaspersky, tá? Eu vou deixar para vocês o link na descrição para que você possa comprar a sua licença com desconto usando também o meu cupom e todas essas instruções vão estar na descrição, tá? Eu demorei muito tempo para conseguir encontrar a melhor solução, é a Kaspersky, e aí indo atrás deles também, conversando bastante, a gente conseguiu essa parceria e também esse cupom de desconto para todos vocês. Então, se vocês comprarem a sua licença de antivírus pelo link da descrição e usar o cupom, além de ajudar aqui o meu trabalho no canal, você também vai ficar realmente protegido de verdade. Lembrando que eles têm vários tipos aqui de produtos, né? Então, o que eu recomendo? Total Security, se possível, tá? É uma licença anual. Eu recomendo muito. E para você que joga no computador, não se preocupe. Esse antivírus também tem um modo jogo que deixa só o necessário ligado para que não consuma assim recursos demais do seu computador enquanto você joga, tá? Então, se você ainda não conhecia, acessa por aí e aproveite e fique mais protegido. Nesses tempos que a gente está vivendo, é muito importante. Vamos lá então, pessoal, começar com sem enrolação. Lembrando que a gente vai usar para demonstração um kit de memórias aqui D50 e um kit de memórias D60 da XPG, que é o que eu tenho sobrando aqui em casa. Esse é, né, pessoal, o jeito mais fácil da gente poder fazer essa instalação das memórias. Então eu vou tirar aqui uma do pacote. Esse aqui é o kit D50 da XPG, ó, conforme vocês podem ver. Tá aqui as duas memórias. E aí eu já quero aproveitar e fazer o seguinte. Vamos aqui, ó, pegar o kit D60 e eu já quero lançar uma pergunta para os senhores ir podendo colocar já nos comentários. Eu posso misturar esses dois kits de memória? Será que eu poderia misturar esses dois kits de memória? Vocês acham que eu posso? Coloquem nos comentários o que vocês acham, tá? Mais instalação das memórias. Pessoal, 90% ou mais das placas-mãe que nós temos no mercado, a gente tem que instalar as memórias. Vocês podem ver que eu até deixei aqui, ó, os clips aqui já destacados, abaixados, dos slots 2 e 4, se a gente considerar esquerda para direita visto de frente aqui a placa-mãe, tá? Porque assim, 95%, não sei, eu sei que é quase todas as placas-mãe do mercado, você tem que instalar nos slots 2 e 4, porque a ligação elétrica desses slots é diferente ali junto ao processador. Então tem casos em que alguém instala, por exemplo, no 1 e no 3
e você vai ali colocar a memória para rodar na velocidade que ela tem que rodar, do XMP e tudo mais, e não funciona. Ou em alguns casos até funciona, mas até um certo limite, ou fica dando erro, enfim. É uma série de coisas que pode acontecer, tá? Mas o jeito mais correto de instalar é sempre olhar no manual da placa-mãe, porque vai ter essa orientação por lá. Então, continuando aqui, ó, já destaquei aqui, aqui e aqui. Essa placa-mãe, eu tive que destacar esses 4 clipes aqui, nessas 4 presilhas. Algumas placas-mãe, aqui geralmente na parte de baixo, não tem a presilha, então às vezes você vai tentar, não acontece nada, é porque não precisa, pessoal. Só teria então de um lado. Então eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte agora. A DDR4, ela além de ter essa parte mais central aqui embaixo, um pouco mais elevada, um pouco maior aqui mais fino. Ó. A DDR3 antigamente era tudo assim, ó. Era tudo mais fino assim. A DDR4, ela tem essa parte aqui, né? Essa barriguinha assim por dizer. Mas todas as memórias sempre tem indicação aqui, ó, de diferença de tamanho de um lado para o outro. Então se a gente tentar encaixar, olha só, esse aqui seria o jeito correto, ó. Vocês podem ver que o clips está batendo corretamente com o clips aqui. Se eu tentar encaixar invertido, ela finge que entra, mas não entra e você pode danificar. Ó. Se eu apertar aqui, parece que entrou e até, ó, bateu o clips aqui. Então deu a falsa sensação e você pode ficar apertando e pode estragar a memória, estragar a placa-mãe e tudo mais. Então muita atenção porque tem o lado correto para que você possa instalar aí a sua memória, tá? Então vamos lá, vamos virar do lado correto. Vamos colocá-la por aqui. E por que a gente deve colocar então uma no 2 e no 4 quando a gente utiliza 2 memórias? Porque, pessoal, além da ligação elétrica ser diferente, né, e a gente ter que ligar nesses slots em específico quando se usa 2 memórias, tem o fato de que também, para que funcione o Dual Channel, né, para que a memória converse ali em 128 bits com o processador, você precisa colocar em 2 canais diferentes. Em placas-mãe dessa, com esse tipo de processador, a gente chama mais de mainstream, é só Dual Channel. Mesmo que eu venha aqui e coloque 4 memórias, continua sendo Dual Channel, né? Porque nessa placa-mãe são 4 slots. Cada 2 slots representa um canal de memória, né? Então, por exemplo, se eu quisesse, seguindo o manual, tá? As instruções do manual, se eu quisesse instalar uma memória apenas, ela teria que ser nesse slot aqui apenas no 2, né? Isso pode alterar dependendo aí da placa-mãe. Ao mesmo tempo, eu não posso, se eu quiser instalar uma memória apenas vir, só tem uma, eu vou colocar no 1. Não, está errado, tá? A orientação no manual diz para a gente colocar uma sozinha no 2 e também a outra no 4. Para 3 memórias, também não recomendo que você faça isso. Alguns manuais de placas-mãe nem tem a orientação de como instalar 3 memórias. Ou você instala 2, ou uma, ou realmente as 4 memórias, tá? E sobre 4 memórias, existe uma limitação que acontece em todas as fabricantes. Eu digo assim, Intel e AMD no geral, que quando você coloca 4 memórias, você força um pouquinho mais tanto a placa-mãe quanto o controlador de memória que é integrado ao processador. Então, por exemplo, hoje eu recebi um e-mail de um rapaz, ele tem uma X570 TUF, 4 pentes de 8 GB de memória, 3.600 MHz. Usando os 4 pentes, ele não conseguia estabilizar 3.600 MHz. É por isso que, dependendo da frequência, a gente acaba dizendo para vocês o seguinte: compre 2 pentes de 16, caso você queira 32 GB e não 4 de 8 GB, né? Então seria mais ou menos essa linha de raciocínio. Agora, vamos lá então, vamos colocar aqui, ó, o seguinte: eu posso vir aqui no meu computador, eu já tenho essas D50, eu fui lá na internet, eu quero 16 GB, eu achei essa aqui bonita que é D60, né? Acende bastante luz. Eu posso vir aqui, ó, e sair misturando memória. O que vocês acham que vai acontecer caso eu faça isso aí, que eu comece a misturar as memórias? Pessoal, preciso explicar alguma coisa. Deixa eu só lembrar onde é que está a nossa abinha aqui, porque sem visualizar é um pouquinho difícil. Pessoal, preciso lembrar os senhores aí do seguinte: cada memória pode ter um chip diferente. Atualmente nós temos aí fabricantes de memória Samsung, Micron, SK Hynix. Então assim, cada memória pode ter chips diferentes. Você misturar memórias de modelos diferentes ou até mesmo o mesmo modelo, porém com diferença de tempo grande entre um lote. Por exemplo, essa memória eu comprei em 2020, eu vou comprar uma outra igual aqui em 2021. Pode ser que o chip seja diferente. Se o chip for diferente, pode acontecer de você ter instabilidade, porque dentro da memória a forma de trabalhar ela é diferente e aí o processador
não se dá muito bem com isso e você pode ter erros de memória dentro do sistema. Que tipo de erro de memória pode acontecer? Pode acontecer diversos deles, mas geralmente assim, picotar o som, seja no YouTube, seja num jogo, fechar o jogo do nada, a tela escurecer, né, a tela apagar e o teclado e o mouse continuar aceso, coisas desse tipo, né? Então tem muito erro de memória, não só a tela azul em si, que a gente está um pouco mais acostumado, né? Então por isso você não deve misturar as suas memórias, e isso não é um problema. Sabe por que não é um problema? Se você fizer a sua primeira compra da melhor maneira possível, você não vai precisar ficar trocando memória. 16 GB hoje dá para 99% dos jogos. 32 ou mais é para quem vai trabalhar e fazer uso específico da máquina, entendeu? Então compre memória uma vez só, para que você não corra esse risco de depois querer fazer um upgrade, aumentar a quantidade e sofrer com esse tipo de problema, tá? Então a dica é basicamente essa. Mas beleza, a gente veio aqui, falamos demais, e depois que você instala suas memórias corretamente, o que tem que fazer? Pessoal, a gente tem que entrar na BIOS do computador e ligar o perfil XMP. Nos Intel, até 3600 MHz não vai ter problema nenhum de estragar controlador de memória, não vai ter problema nenhum, tá? A única coisa que pode acontecer, por exemplo, nos AMD Ryzen, é que se você tentar colocar memória de 3600 MHz em primeira geração do Ryzen, segunda ou 3400G, 3200G, ele não vai funcionar. Algumas placas-mãe com a BIOS já atualizada, sabe o que elas fazem? Você compra a memória de 3600 e coloca, aí você liga o XMP. Aí, nossa, funcionou. Aí você vai entrar lá, ela está em 3200, a placa-mãe rebaixa automaticamente para não ter instabilidade, né? Então acontece isso em algumas fabricantes também de placa-mãe, tá? Eu vou jogar para vocês na tela daqui a pouquinho a captura ali do meu computador. A gente vai entrar na BIOS, vai ligar o perfil XMP só para eu poder mostrar para vocês como isso aí é simples e tranquilíssimo de fazer, tá bom? Nos Ryzen você pode usar o XMP à vontade, não vai ter problema, não tem problema nenhum, tá? Com relação ao controlador de memória, é só respeitar o limite máximo de frequência por processador. Tem bastante vídeo já aqui no canal, falando, inclusive no quadro ali, colocando os limites de cada geração, explicando o que você deve fazer, tá? Mas então vamos lá, vamos continuando aqui, mostrando o que você faz depois de instalar sua memória. Bom, turma, nossas memórias já estão no PC. O que acontece? Eu vou repetir literalmente o cenário, né? PC desligado, vamos aqui para a primeira ligada dele, apertei o botão de ligar, delete, fica apertando delete aí, tá? Para que a gente possa entrar então na tela da BIOS, assim que entrar eu já jogo para vocês na sequência, para que vocês vejam o que a gente possa fazer. Vamos lá então, temos a nossa tela de BIOS, certo? Então nesse caso aqui, na placa-mãe Gigabyte B450, a primeira tela é aqui do Meet, né? Então a gente tem esse tweaker aí da placa-mãe. No caso aqui, ó, Advanced Frequency Settings, então a gente vem aqui, dá um Enter e encontramos aqui abaixo, ó, Extreme Memory Profile XMP. Nesse caso aqui estaria em Disable, né? Não estaria funcionando o XMP, ele estaria desligado. E as memórias que seriam ali, vamos dizer, 3600 MHz nesse caso, estariam apenas a 2133. Então a gente viria aqui, Enter Profile 1, para a gente poder colocar então o XMP, as memórias rodando na frequência certa. Depois disso, pelo menos essa hotkey é universal, F10, que é aqui, ó, pergunta se você quer salvar e sair, aí você vem e clica aqui também em cima do Yes. Depois o PC reinicia e o XMP tá ligado com tudo certo como tem que ser, tá? Turma, eu vou ver se eu deixo no card, né? Se é que eu já não deixei no momento em que eu falei, mas se eu não deixei ainda, pede pra mim o outro vídeo falando sobre limitação de DDR4, mas esse aqui é o mais básico, é só mostrando em qual slot instalar, falando do XMP, passando algumas informações importantes para vocês, para que o pessoal preste bastante atenção. E atenção ali na hora de encaixar a memória para que fique bem encaixadinha, não encaixar errado, coisas desse tipo, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, a gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais!